começando mais um Maravilha. Mulheres na política. Somos a maioria da população. A nossa presença é fundamental nos espaços, nas instâncias políticas. Temos a presença hoje da Ivanir Perrone, do Departamento da Mulher do Sindicato dos Comerciários, da Ana Corso, ex-vereadora e presidente do PT Municipal, Maria Nelly Oliveira Ferrante, professora, integrante do CONDICA e do Conselho Municipal de Saúde. Ivanir, ocupar espaços na política é fundamental. Como se deu o teu início nessa atividade, na participação política como mulher? Eu iniciei a minha militância no movimento sindical há quase 30 anos atrás. Depois disso, eu fui convidada então a ser candidata a vereadora pelo meu partido, PCdoB. Concorri 2 vezes, concorri em 2008 e 2014, e 2008 e 2016, e foi uma experiência positiva na minha avaliação, né? Uma experiência positiva porque quando eu fui candidata a primeira vez, a gente tem aquela expectativa de logo se eleger. Isso me frustrou. Quando terminou a eleição, a gente sente uma certa frustração porque a gente não se elege na primeira vez que a gente é candidato. Aí o partido e os nossos companheiros, não, mas tu foi muito bem, é uma época difícil, primeira vez que tu concorreu e as pessoas ainda não te conheciam e tal. Mas aí eu comecei a perceber que a gente tinha que fazer um trabalho mais na política, mais na política. E nesse meio tempo eu me dediquei muito ao movimento sindical. E aí eu fui perdendo espaço também. Não que o partido não me desse espaço, eu fui perdendo porque eu me dediquei mais ao movimento sindical. Não que eu não achasse que fosse importante a gente participar da política, como eu acho hoje. Hoje eu acho que é muito importante. Na segunda vez que eu me candidatei, o tempo que a gente tinha para fazer o período eleitoral e o período de campanha, ele foi tão curto como ele é agora, que quando a gente engrena na política, acaba o tempo. Aí foi muito mais difícil do que foi na primeira vez. Então, se a gente tivesse oportunidade de fazer o debate com as mulheres, com a sociedade, com os trabalhadores, naquela época, eu acho que eu teria feito um trabalho melhor enquanto política, mas agora tem que começar tudo de novo. Então, agora a gente está deixando para quem está mesmo, e a gente acho que as mulheres têm que participar da política, têm que fazer, e as pessoas têm que acreditar nas mulheres. E os partidos têm que também dar espaço para as mulheres poderem concorrer. Ana, como é que foi a tua participação, como se deu a tua história na política? Eu comecei a minha militância política na universidade. Eu cursei licenciatura plena em Educação Artística e lá foi a primeira iniciação assim, junto ao movimento estudantil. Na época, nos anos 80, quando eu ingressei, tinha a luta por diretas para reitor, pela democratização das entidades estudantis, né? Então foi meu primeiro contato, né? Foi essa militância estudantil universitária. No que eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa, a Petenat, né? Que era no setor de criação, uma vez que eu tinha feito a licenciatura, não fui lecionar, eu fui trabalhar num setor especializado na empresa que era de criação. E aí também, né, no contato com os trabalhadores, enfim, eu acabei sendo eleita, então, presidente do Sindicato da Fiação e Tecelagem de Caxias do Sul, né, dos trabalhadores da fiação e tecelagem. Uma categoria 90% mulheres, e ali também, né, então, a nossa luta foi por auxílio creche, por melhoria nas condições de trabalho das mulheres trabalhadoras, enfim. Eu fiquei 2 gestões como presidente do Sindicato da Fiação e Tecelagem, né, dos trabalhadores. E aí, em 96, o partido, então, eu era uma liderança sindical, enfim, me convidou, então, para concorrer a vereadora. Eu nunca, assim, fiz qualquer movimento para ser candidata, né? Veio meio que ao natural esse convite. E eu tive, então, a felicidade de, em 96, me eleger vereadora. E o Pepe, né, na época, também concorria a prefeito, então ele elegeu prefeito e eu elegi vereadora, né, no mesmo ano. Fiquei por 4 mandatos, tive a felicidade de ser reconduzida à vereança por 4 mandatos, 16 anos, né?
onde a minha luta dentro da Câmara sempre foi na defesa dos direitos das mulheres, dos direitos humanos em geral, das minorias, portador de deficiência, negros, LGBTs, enfim, essa gama de minorias que mais sofrem, né, discriminação e opressão na sociedade. Então, tive uma luta assim, bastante forte e também muita resistência, né, porque as pessoas têm aquela visão dos direitos humanos do senso comum deturpada, que hoje, mais do que nunca, né, com uma candidatura como a do Bolsonaro, a gente vê o racismo, os ataques às mulheres, enfim, essas minorias, né, o quanto é importante a gente lutar pelas ideias que a gente acredita, né, de defesa, né, de quem é diferente de nós, enfim. Então eu tive, assim, me sinto muito feliz dessa trajetória política enquanto mulher. Eu tive muito apoio também do Pepe, né? O Pepe sempre foi uma pessoa assim que me incentivou na política. Teve um período nesses 16 anos que eu acabei assumindo uma suplência de deputada federal em Brasília. Eu fiquei praticamente 1 ano e meio em Brasília e ele era prefeito, né? E quem cuidava durante a semana das nossas filhas, nós temos 2 filhas, eram pequenas na época, era o Pepe, né? Então, ele sempre incentivou essa participação, o que não é muito comum, né? Muitas vezes a gente vê conflitos, né, de uma visão machista ainda, que não quer que a mulher participe e tal, porque teve toda uma construção histórica, né, da participação da mulher, enfim, que sempre relegou ela para um plano privado, do cuidado com os filhos, dentro de casa e tal, e não para a vida pública, né? Então, essa é uma barreira que as mulheres têm que enfrentar, romper e participar, porque, como a Ivanir falou, né, a gente é a maioria na sociedade, né? As políticas, e se tu não estiver onde se decidem as políticas públicas para defender os interesses das mulheres, não vai ser os homens, por mais que eles se solidarizem com a nossa luta, mas as mulheres têm que estar lá para poder ter mais, né, força para ter políticas voltadas a nós, né, seja no trabalho, seja em relação à violência, seja, enfim, em todas as áreas. Mariana Eli. Bom, a minha trajetória política, na verdade, ela iniciou quando eu vim para Caxias do Sul, já em 79. Nós começamos trabalhando dentro de comunidade, né, junto com as atividades que eram realizadas na comunidade. Daí já entrei para o movimento junto com as associações de moradores, né, então atuei muito dentro da área comunitária. E depois, então, junto com isso, acho que uma questão ela vai puxando outra, né? E é como um novelo que ele vai se enredando. Então, todas as organizações, todas as participações que haviam, né? E havendo a possibilidade da participação e da contribuição, nós estávamos presentes, né? Dentro da defesa, realmente, dos menores, das pessoas que mais necessitam. Atuei muito tempo e atuo ainda, principalmente na região da área norte nossa da cidade, né, nos bairros mais carentes. E junto com isso, então, dentro da área da criança e do adolescente, né, fui conselheira tutelar, né, e a questão da política, ela veio por um convite, né, que na época o Monteiro, José Carlos Monteiro, fez o convite para ingressarmos no PCB, e nós, como nós sabíamos e fazíamos muitos debates políticos entre nós, né, nos nossos encontros, nas nossas conversas informais também, veio o convite e nós entramos. Logo depois disso, então, ingressando no PSB, né, ingressei no PSB e veio então mais adiante ali em 2009, se não me falha a memória, o convite para concorrer. Em 2008 ainda, quando concorreu o Caleb de Oliveira, eu fui convidada para fazer junto a chapa com ele.
Aí eu achei muito cedo, sabe? E percebendo também que a minha contribuição ela poderia se dar de outras formas. E depois, então, veio o convite em 2009 para concorrer a deputada federal, bem dentro daquela questão que nós sabemos muito bem, né? As mulheres que estão envolvidas, inseridas dentro das comunidades, que participam junto com, que conhecem muita gente, que têm um envolvimento, muitas vezes são convidadas, uma pela questão que é dentro dos 30%, né, de que tenha o mínimo exigido como participação feminina. Isto, e também, né, junto com isso, então, também a questão de ter mulher que participe. Eu avaliando todas essas questões, né, mas percebendo também que poderia dar uma contribuição, né, então eu acho que dentro de tudo o que foi participado da campanha, eu diria assim, não é fácil, né, porque você está no meio de gigantes, principalmente homens, né. Eu lembro bem que quando eu concorri a deputada federal, nós saíamos, eu fui a única candidata mulher de Caxias, né, dentro disso, a candidata a deputada federal. Então, havia os debates, eu estava lá, né, então, tinha mais outra mulher também, se não me falha a memória. Mas nós, assim, dentro, que participava, que atuava dentro dos movimentos sociais, era só eu, né. Então, foi uma experiência muito gratificante, eu digo, sabe? Deu para contribuir bastante, fazer vários debates. Então, eu percebo que por este lado foi interessante. E outra pela questão da mulher ocupar o espaço, sabe? Porque nós, como disse a Ana, como a Ivanir comentou também, nós somos a maioria, mas nós ficamos sempre em detrimento da minoria, das pessoas que mesmo sendo menos pessoas que estão em população, mas são aquelas que realmente dentro de uma sociedade que ela é ainda muito machista, né? Que ela não abre para o coletivo, que não há um envolvimento também, e o respeito principalmente, né? Para a opinião, para a pessoa da mulher. Eu não digo todos, mas uma grande maioria, né? Eu acho que vocês trouxeram aqui uma coisa bem importante, porque vocês sinalizaram duas coisas que me parecem fundamentais. Uma é a questão de instância, seja a instância partidária ou a própria instância familiar e política ocupada pelo Pepe, que trouxe a Ana, essa ideia de que houve o apoio, né? Mas, ao mesmo tempo, a Maria Anneli traz a questão de que não é fácil ocupar um espaço onde os homens, né, terminam tendo uma certa hegemonia ou, muitas vezes, querem uma candidatura feminina não pela representatividade que ela tem, mas sim porque existe ali uma legislação que diz que há um mínimo de mulheres que deveriam ser candidatas. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa questão, dessa dificuldade de, embora todas vindo de movimentos sociais, né? É uma liderança que surge em função do trabalho que vocês desempenharam. Então, vocês não vieram só para preencher uma cota, né? Uma exigência legal, vocês têm uma representatividade dentro dos movimentos que participam, as dificuldades que vocês enfrentaram para superar esse espaço que a gente não pode deixar de dizer que termina sendo ainda um espaço de hegemonia masculina. Como é que é isso, gurias? Eu acho que quem discute, quem participa, normalmente são os homens, né? Eu não sei a Ana, que a Ana é presidente do PT, né? Então pode ser que ela saiba mais como é que se sai essa articulação, como é que eles dizem, mas a cota de mulheres, ela tá ali, 30%. Por que não tem a cota de gênero? Deveria ter a cota de gênero, não cota de mulheres. Porque cota de mulher já diz assim, ó, tu tem que preencher a cota. Ou seja, tu não pode ser além da cota. Não, tu não pode, até nos 30 tu tá no limite, depois disso tu já tá passando do limite, daí tu já tá tirando espaço dos homens, né? Eu acho bem complicado isso aí. Dentro disso que você fala, eu quero também trazer aqui, porque eu concorri depois a vereadora em 2012, né? E foi uma experiência diferente.
sabe? É uma experiência onde, mesmo sendo a minoria, nós percebemos um respeito muito grande entre as pessoas, sabe? Um olhar diferenciado. Então isso vai muito do olhar realmente das pessoas que estão ali na direção, na organização da campanha. Então, por menos, você percebia a tua contribuição enquanto pessoa, né, enquanto candidata, principalmente enquanto ser humano, enquanto liderança, né, porque nós somos lideranças, nós temos uma voz ativa dentro da sociedade, mesmo sendo pequena, mas eu percebi que naquele momento, sabe, houve uma contribuição maior. E dentro disso que você fala, realmente, né, se houvesse esta divisão por gênero, ou mesmo que não houvesse, sabe, que realmente valessem ali os direitos humanos, sabe, dentro da questão da organização de uma campanha e da participação de todos. Eu entendo assim que a política, no caso de cotas, ou seja, também na lei eleitoral de 30% para as mulheres, ela acontece porque a gente vive numa sociedade desigual, né, que discrimina as mulheres, que tem toda assim uma construção, como eu falei antes, histórica, de que o papel da mulher é um papel privado dentro do lar, no cuidado dos filhos, dos velhos e tal, e uma visão, né, de construção que o homem é o ser político, que vai para o público, que disputa e tudo mais. Então, vencer essa barreira ela é muito complicada. Então, assim, a política de cotas, a política de ações afirmativas, que é a lei eleitoral, que é também a cota de negros para a universidade, enfim, ela vem para tentar superar essa desigualdade. Eu vejo como positivo. Estamos cumprindo com as cotas na questão eleitoral? Nem sempre, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir mulheres, né, que se disponham a estar na vida pública, a concorrer, a disputar uma eleição, porque ou tem os filhos, ou tem o trabalho, enfim, várias coisas que impedem muitas vezes dela participar. Então, assim, é uma luta diária, cotidiana, para assim, convencer as mulheres da importância de participar ativamente da política, né? Eu acho que a gente só vai alcançar uma democracia plena quando tiver a incorporação das mulheres na política, porque hoje, como foi falado, né, são índices muito baixos, né, de 10, no máximo 10, 12, 13%, seja em câmaras municipais, nas assembleias, no Congresso Nacional, enfim, é uma parcela ainda muito pequena de mulheres que estão na política de fato. Então, eu acredito assim que tem que ter um incentivo e a lei ela vem para ajudar a essa questão, né? Forçar os partidos a incluírem mulheres, a terem mulheres nas suas listas, né? Porque antes não tinha essa obrigatoriedade. Então, agora, para ter uma mulher, ou se tu coloca mulher, senão tu não vai ter homem ali do outro lado. Tu tem que ter esse equilíbrio. Então, faz com que se procure mais, se busque mais, né, a participação das mulheres. E esperamos, né, que a gente consiga, de fato, chegar a um momento em que não haverá necessidade disso, mas hoje é crucial, né, que a gente tente superar as desigualdades colocadas na sociedade com um mecanismo de proposições, né, de ações afirmativas. Eu, por exemplo, eu adoro militar no movimento sindical. É o que eu gosto de fazer, sabe? A questão política, ela veio, o convite veio, eu aceitei. Poderia ter aceitado agora também, porque eu fui convidada agora. Mas aí a gente fica... Não, eu acho que agora não é a hora, mas a gente tem que se preparar também para a hora. Mas isso vai da construção. Porque se a gente começar a fazer com que as mulheres elas participem mais da política, porque tem um professor nosso, do nosso partido, que ele diz que é o inverso no movimento sindical. Nós deveríamos primeiro começar na questão política, nós tínhamos que primeiro ser politizada, depois movimento sindical, porque esse seria o segundo passo. Hoje é o contrário, a gente entra para o movimento sindical, a gente convida as pessoas para vir
mas para o partido a gente não faz tanto convite, a gente não faz assim. E o partido seria uma escola. Tu teria que formar primeiro políticos, depois no movimento sindical. E eu acho que aí é um pouco da insegurança da mulher também, né? A mulher também nos prepara para isso. O partido como instância, como instituição que te permite levar as políticas das mulheres adiante. Né? Deveria Porque é ser. muito estranho a gente imaginar, por mais que os homens possam ser progressistas, humanistas, que eles levem a fundo algumas políticas que dizem respeito e que nós conhecemos como de fato elas são e como elas poderiam ser implementadas, né? E às vezes me parece que a gente não se dá conta muito disso. Não. É como assim, se a gente diz que é difícil delegar a educação de um filho, por exemplo, para uma outra pessoa, né? Você é responsável, na verdade, por isso, né? Como é que você vai delegar uma demanda, uma política de mulher, isso, específica para ti, para uma outra pessoa e para um homem, né? Que de uma certa forma também não sente nem a necessidade da forma como você sente. Com certeza. Com certeza, e dentro dessa tua fala, o que se observa também, assim, que a mulher, ela está sempre organizando, ela está sempre, ela participa, ela atua dentro da sociedade, mas ela sempre fica... Em posições subalternas? Isso, de ladinho, né? Acompanhando tudo que tem ao seu redor. Só que uma coisa que nós percebemos dentro das organizações, dos movimentos, enfim, das participações nas organizações sociais como um todo, o maior índice é o de mulheres que participam. Porque nós temos hoje uma ideia de que política, quem participa de partido político é uma pessoa assim altamente que não vale, né, que é interesseira. Na verdade não, sabe? Na verdade, se realmente as pessoas tivessem interesse, se dessem conta, nós fazemos política todos os dias e nós participamos da política diariamente. Desde o momento que você sai de casa, que levanta para lavar tomar o seu banho, enfim, você já está te utilizando de uma política pública que é a questão do saneamento, que é da água, né, que é do esgoto, enfim, e isto já está dentro da tua casa, enfim. E a pessoa não se dá conta dessas questões todas. Não se dando conta disso, né, e não percebendo isso, e colocando a questão da política partidária de lado, na verdade nós estamos fazendo o quê? Né? Agora, num cenário que nós temos que é o de eleição, né, estamos aí com a eleição em andamento, nós, na verdade, temos um curto espaço de tempo para conhecermos os nossos candidatos, né? E não conhecendo os nossos candidatos, nós corremos o risco de colocar pessoas que realmente não terão esse olhar para as políticas públicas que dizem respeito à mulher também. Mais ou menos, Maria Nelly, é como se tu estivesse dizendo o seguinte, né? Um pai e uma mãe têm que estar presentes na educação do seu filho. A ausência deles poderá ser um problema, né? Ou seja, na política pública, se nós não tivermos políticos, mulheres e homens, mas mulheres que estejam presentes ali para defender os interesses da grande maioria da população da sociedade, alguém vai ocupar esse espaço e nem sempre será aquele para defender políticas públicas que venham ao encontro da necessidade das minorias ou das maiorias, quando falamos de mulheres, ou da sociedade como um todo, de políticas que trabalhem com direitos humanos, por exemplo. Quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando de direitos da pessoa humana, que é importante que as pessoas se deem conta disso, né? Direito humano é o direito que é o direito à vida, à educação, à saúde, né? A uma sociedade, a uma vida digna. Então, é importante que a gente se dê conta disso. Alguém vai ocupar esse espaço, né? A gente tem uma ideia, assim, o senso comum muito demoniza, né, a política e não se dá conta que esse processo vem contra ele mesmo. Porque se alguns têm saneamento básico para tomar o seu banho de manhã ou têm água encanada, há milhões que não têm. E isso são questões políticas, né? Eu acho que é importante, assim, não basta ser mulher
né, numa campanha eleitoral, a gente tem, na realidade, assim, dois projetos distintos em disputa, né? Tem as forças populares de esquerda, enfim, representadas pelo PCdoB, PT, PDT, enfim, que tem uma visão mais, né, de uma sociedade que se preocupa com o povo, se preocupa com políticas públicas. E, do outro lado, os mesmos de sempre, que estão hoje, né, o Temer está no poder graças às forças conservadoras que derrubaram uma presidenta eleita democraticamente pelo voto, né, e colocaram lá, de fato, um programa que tinha sido derrotado nas urnas, né, o programa do PSDB e do MDB está sendo colocado assim, em prática, e a gente viu a destruição da CLT, a entrega do pré-sal, a destruição de políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, ProUni, enfim, que estão cortando cada vez mais recursos, a PEC da morte, que é o congelamento por 20 anos de recursos para saúde, educação e segurança. Então nós temos que distinguir nesse momento qual mulher, né, que está vinculada aos interesses da maioria da população, daqueles que mais precisam, e qual ainda se referencia nesse projeto político, né, que daí não vai resolver nada. Cada vez mais as mulheres vão ficar numa situação pior, né, porque numa crise, numa recessão, quem mais sofre, né, o desemprego, enfim, são as mulheres. As mulheres já recebem menos que os homens, enfim, já enfrentam uma série de discriminações na sociedade, mas no momento de crise, elas é que mais sofrem, né? Então, procurar nas eleições agora se conscientizar, ver, né, de que lado, o que cada candidato ou candidata, né, em especial, porque nós estamos debatendo a importância de mais mulheres estarem na vida pública e política, né? Mas o que ela vai defender? Ela vai defender o teu interesse, vai defender as políticas que vão beneficiar a nós na saúde, no emprego, contra a violência, ou ela vai defender esse Estado mínimo, esse Estado que está aí destruindo com as políticas de preservação da vida, da mulher e tudo mais. Então é bem importante, né, saber que nós queremos sim mais mulheres na política, e acho assim que desde do começo, né, a gente tem que incentivar a participação, seja num grêmio estudantil, seja numa associação de moradores, seja num conselho municipal. A presença das mulheres nesses espaços certamente vai dar uma conscientização política para que ela possa seguir, né? Então, eu vejo que qualquer espaço, né, de articulação da população que faz para lutar lá pelas reivindicações do bairro, pela questão estudantil, se as mulheres participarem, elas vão criar consciência política nesses espaços e seguir, né, propiciar que elas tenham, né, essa capacidade, né, junto com outras políticas que venham a beneficiá-la. Por exemplo, a gente fala na questão dos filhos, né, mas tem que ter, de fato, creche para ela poder participar, tem que ter, ela vai ter que sair e vai ter que alguém cuide disso. Então, o Estado tem que propiciar que tenha mais creches para elas terem condições de poder estar na vida pública. Eu vejo por aí a questão, né, de nós ter mais inserção de mulheres, porque a gente tem hoje um grande número de mulheres sindicalistas, né? Eu me lembro quando eu fui presidente do sindicato dos trabalhadores da fiação e tecelagem, nunca tinha tido uma mulher na presidência do sindicato, né? Fazia 28 anos que era um mesmo presidente, a gente derrotou, e várias experiências depois foram surgindo, né, de mais mulheres na presidência dos sindicatos. Hoje tem bastante mulheres nas presidências de associação de moradores. Lá no DCE também já passaram várias mulheres presidentes. A UCES hoje já era, no ano passado, uma mulher, agora é uma mulher novamente. Então, assim, tem espaços para as mulheres irem adquirindo essa experiência, essa consciência política para seguir, né, e poder disputar lá na frente, né, uma vaga para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia, enfim, né. Maravilha, agradece muito a presença de vocês. Muito obrigada, Mariana Eli, Ana Corso, Ivanir,
né? Acho que a Ana fechou com essa ideia que a Evanir trouxe. Sim. As mulheres ocupam os espaços, precisam ter essa preparação, porque é muito importante que as mulheres estejam na política, defendam as suas políticas públicas, porque o espaço da política é também um espaço de mulher. Muito obrigado, Maravilha, agradece a presença de você.